uma vez estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E hoje o nosso podcast trouxe um assunto bastante complexo e merece toda a nossa atenção. Para isso nós convidamos uma pessoa de uma grande influência na área da psicologia, que trabalha muito nos atendimentos com esse tema que nós vamos tratar hoje, que é o tema da depressão. E eu quero que você se apresente. Ok. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui no podcast junto com a Raquel e a equipe. Eu sou Everton César Pruchniak, sou psicólogo clínico e, como eu disse, é uma grande honra nós falarmos sobre isso, sobre esse assunto que é tão importante nos dias atuais, e vamos fazer o nosso melhor aqui para entregar para vocês um conteúdo formidável e fazer deste o melhor podcast que você já assistiu. É isso aí. Everton, primeiramente, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós sabemos que esse tema é um tema que merece muito respeito e que nos dá muita satisfação, de recebê-lo, para que a gente possa desenvolver esse tema, para que a gente possa entrar com mais ênfase nos danos que este transtorno vem causando na vida das pessoas. Hoje o tema é depressão, certo? E eu queria que você começasse a falar sobre o que é depressão. Ok. Então hoje é considerada a doença do século. Muitas pessoas estão sofrendo de depressão em vários níveis sociais, em vários países, enfim, ela não escolhe a pessoa para que ela fale, essa aqui vai ter depressão e essa não. Mas o que nós podemos começar falando é que a depressão ela não vem de hoje, Ela já é estudada há muito tempo. O que mudou nesse contexto histórico? Mudou a forma que ela era vista, a forma que ela era chamada. Por exemplo, vocês já ouviram falar no Hipócrates, certo? Ele é o pai da medicina. Este homem, lá no tempo dele, já estudava um certo movimento que acontecia em algumas pessoas, que ele chamava não era chamada de depressão, mas via-se que a pessoa ficava isolada, ficava mais triste, e ele então alegava que era por causa da bilis negra. Não vamos entrar nesse mérito, porque não é a questão aqui do podcast, mas só para vocês entenderem que já se falava sobre lá naquela época, Ao passar do tempo, com o evoluir da civilização em si, ela teve vários nomes, por exemplo, loucura, melancolia, e também já foi tratada como um castigo divino, como que a pessoa acometida de uma depressão estivesse passando por um castigo que veio dos céus. Ali no século XIX, Freud, que foi um grande estudioso e que desenvolveu a psicanálise, 1915, 1917, então ele lança um texto chamado Luto e Melancolia. Perceba que nesse texto ele está chamando a depressão de melancolia. Então ele tenta distinguir um pouco o luto do que era a melancolia para ele na época. Ou seja, ele conseguiu postular que a depressão era a perda do eu. Na época dele chamada de melancolia, como eu disse. Já nos tempos atuais, conhecemos como a depressão. Por que usamos esse termo? Porque uma depressão simplesmente é quando você tem um terreno e de repente esse terreno faz um buraco, uma depressão, que é geralmente o que a gente ouve no senso comum. O sujeito deprimido está no buraco, está deprimido. Que bacana a sua explicação, hein, Everton? E outra coisa que eu queria saber é que quais os sinais que uma pessoa pode apresentar que ela está entrando num quadro depressivo, que os familiares ou ali amigos próximos podem ficar atentos sobre essas questões? Ótima pergunta. Sabe por que é uma ótima pergunta? Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, hoje nós temos 15,5% da população brasileira acometida com depressão. E segundo a OMS, 10,4% da população mundial já sofre com algum tipo de depressão. Então você saber elucidar, você saber identificar alguns dos sintomas principais dessa doença é muito importante, porque isso vai salvar vidas.
Bem, na minha visão como psicólogo, o mais importante, não que os outros não sejam, é quando o sujeito deixa de fazer alguma coisa que lhe dava prazer. Por exemplo, era comumente para uma pessoa tocar um violão em casa no fim de semana, fazer um churrasquinho, era uma pessoa que conversava bastante com quem estava ali e tudo mais. De repente, isso simplesmente vai parando. A pessoa deixa de cantar, o violão está lá no canto cheio de poeira, chega pessoas em casa que ele era bem conversador, já fica quieto, de repente até já começa a se isolar um pouco. Então, esse pode ser o principal sintoma, o principal luz de alerta que pode ser acesa para que um sujeito possa estar demonstrando algum quadro depressivo. Então, é primordial verificar o comportamento dessa pessoa. Deixou de fazer algo que lhe dava prazer, pode ser um sinal de alerta que está ligando aí. Ok. E quimicamente, Everton, o que acontece no cérebro de uma pessoa que está desenvolvendo esse transtorno depressivo? Ok, é uma outra excelente pergunta, mas antes podemos conversar um pouquinho mais sobre, por exemplo, alguns outros sintomas? Sim. Sim? Claro. Tem que cortar ou não? Porque não atrapalhou. Continua? Então vou fazer uma outra frase que assim ficou parecendo. Então deixa eu te perguntar sobre os sintomas. Fora esse que você mencionou, qual outros sintomas que a gente pode então estar atento para perceber que a pessoa está entrando num quadro depressivo? Legal. Humor depressivo. Então, uma tristeza muito grande que está se enaltecendo a cada dia. Isolamento, uma pessoa que acaba ficando mais fechada dentro do quarto, evita contato social. Esse isolamento pode passar, por exemplo, para falta na escola, falta no trabalho. Então são coisas bem recorrentes. Sentimento de desvalor, né? A pessoa começa a se sentir: eu sou um lixo, eu não presto para nada, eu não consigo fazer nada, tudo que eu faço não dá certo. São pensamentos intrusivos que pode ser um sinal de alerta para a depressão. Outra coisa, retardo motor. A pessoa parece que fica em câmera lenta. Para levantar da cama, nossa, é um sacrifício. Para lavar uma louça, coisa que é comumente feita no dia a dia, já não consegue mais com o mesmo desempenho. Mesma coisa no trabalho. Às vezes a pessoa chega no trabalho, está com a mesa atolada de serviço e não consegue fazer, né? Choro fácil. Esse é um sinal bem importante. Não que a pessoa já não é emotiva, mas o choro fácil é naquele sentido assim, falou um pouco alto com o cachorro da pessoa, ela já está chorando. Ela já vai para o quarto, já se fecha lá no quarto e não quer mais saber de falar com ninguém. Então o choro fácil é um sinal de alerta também. Insônia, a pessoa desregula o seu processo de sono. Ou dorme demais ou dorme de menos, que é a insônia e a hipersonia. São coisas também que devem ser levadas em atenção. Alterações no apetite, tanto para mais quanto para menos. A pessoa começa a perder peso muito rápido, você percebe que ela não está se alimentando ou está se alimentando demais, começa a ganhar um peso. Outra coisa, a redução do apetite sexual. Também é um sintoma, também é um alerta. A pessoa acaba não querendo mais, acaba perdendo o interesse, né, da questão sexual. E dores que você às vezes não consegue explicar, né? Tipo, o que nós chamamos na psicologia de somatização. Às vezes a nossa libido, que é a energia que movimenta a nossa psique, ela precisa de uma vazão. Ela precisa sair para algum lugar. E o sujeito deprimido, ele já não consegue mais administrar isso de uma forma legal. Só que essa libido, ela tem que sair. Então ela pode estar saindo uma dor de cabeça que não passa, uma dor no braço que não passa. Então também são sintomas importantes de prestar atenção. Esse mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese. O que é sudorese? É quando você sua do nada, está parado e está suando. Tudo isso são sinais físicos da depressão. Tem um caso
que eu conheço que a pessoa estava fazendo já um tratamento cardíaco, estava tomando AS para ter o sangue mais fino, já estava fazendo ecocardiograma e tudo normal, e o que era no final das contas? Uma depressão, um processo depressivo, e estava sendo entendido como um problema cardíaco. Então veja como é fundamental prestar atenção nessas questões que nós levantamos aqui a respeito dos sinais, dos sintomas que uma depressão pode apresentar. O Everton, eu achei tão interessante você mencionar isso, porque eu me lembrei agora que quando eu fui diagnosticada com depressão, foi exatamente esse passo a passo que eu fiz. Eu fui para vários médicos, tratei de N coisas, fiz exames cardíacos, passei por cardiologista, gastro, porque dava mesmo essa coisa ruim no estômago, essa mente lenta e perturbada, essa sonolência, ou então a insônia. É muito interessante quando você falou. E eu lembro que eu trabalhava num centro de atenção psicossocial, num CAPS, e eu fui fazer uma entrevista com uma pessoa que ia consultar. E aí, os sintomas dele, eu falei, nossa, eu tô sentindo as mesmas coisas. E aí eu me consultei e fui diagnosticada também com depressão. Olha como que é importante ter conhecimento, né? Sim, a depressão ela tem várias roupas. Exato. A doença é a mesma, mas ela consegue trocar de roupa conforme a situação. Porque pense, apesar de nós todos, eu, você e a tua equipe aqui, sermos seres humanos e termos o mesmo DNA, por exemplo, cada um sente de um jeito. Exato. E isso não é diferente com as doenças da mente, porque nós temos doenças do corpo. Lembrei de um exemplo, a gripe. A mulher tem gripe, trabalha, faz tudo, o homem tem gripe e está morrendo, quase tem que ir para UTI, né? Então, é assim que funciona, cada um sente de um jeito. Nas doenças do corpo é assim e nas doenças da mente também. Então, presta atenção em você, presta atenção, você mãe, você pai, presta atenção no seu filho. Às vezes ele está passando por alguma dificuldade, algum tipo de bullying, ou mesmo nessa transição da adolescência para a vida adulta, está se isolando muito. Tenta dialogar, tenta perceber se ele não está com alguma dessas questões que nós levantamos como sintomas, e para que não evolua para algo mais grave. Por exemplo, ansiedade, ideação suicida, síndrome do pânico, síndrome do pânico. Então é bom. São associações bastante dolorosas, né? Quando essas patologias vêm associadas, são bem dolorosas, né? A gente entende que as dificuldades, né, que a pessoa tem de superar esse diagnóstico é bem mais difícil, né? E como dissemos no início, não escolhe cor, não escolhe nível social, não escolhe nada, né? Hoje, sendo a doença do século, temos que prestar atenção. Ô Everton, eu queria fazer uma pergunta com relação assim, às coisas que a gente vê no cotidiano. Às vezes uma família passa por um luto e aquela pessoa que mais sofre o impacto de um luto, de uma perda repentina, é uma pessoa que mais requer os cuidados, né, no momento ali do velório, que está vivendo aquela dor real, né? E parece que os familiares querem poupar essa pessoa para que ela, entre aspas, né, não entre em depressão. E às vezes as pessoas acabam medicando, né? Alguns casos acham que a pessoa não pode estar ali sofrendo, às vezes a pessoa grita, se abraça, né, com o morto e faz aquele escândalo, né? Ela expressa da forma como ela consegue expressar a sua dor. Aquele momento ela precisa ser vivido, né? Mas a maioria das pessoas eu vejo que vão atrás de calmante, não querem que as pessoas entrem em contato com essa dor. Como que você vê isso? Eles estão certos ou não de estar medicando esses parentes para que eles não vivam a sua dor ali daquele momento da perda? Eles estão certos em pensar que isso pode evoluir para uma depressão? Bem, nem tudo é depressão. Isso é preciso a gente conversar bem, olho no olho sobre isso. Nem tudo é depressão. Se nós formos partir para a questão da automedicação, então aí não está nada certo. Você dá um remédio para uma pessoa se acalmar, sem saber o que você está dando para ela, sem saber como que o organismo dela vai reagir. Melhor então
é consultar sempre um profissional a respeito disso. Mas eu queria assim que você desse uma ênfase nessa questão do momento do luto ali, no momento que a pessoa está vivendo mesmo aquela dor, que ela não suporta, né? Às vezes ela se joga sobre o caixão ali, não querendo aceitar aquela realidade. Esse é o momento de medicar? Você, enquanto psicólogo, assim, o que você vê? Ou é um momento da gente deixar a pessoa livre e se expressando, né, vivendo aquele sofrimento? Como é que você vê isso? A gente interrompe isso com uma medicação que acalma, ou chega até a dopar a pessoa, ou não? Olha, como psicólogo, eu diria que cada pessoa, cada ser precisa viver a sua dor. Certo. Né? Quanto a medicar, eu acredito que daí teria que ser consultado um profissional, um psiquiatra no caso, para saber se essa pessoa precisa ser medicada ou não. Mas você tentar rebater uma dor com medicamento, com certeza não é um bom caminho. Não vou dizer que é certo ou errado, porque não vou entrar nesse mérito, mesmo porque, como eu disse, cada um sente de uma forma. Mas você buscar, através de uma medicação, não permitir que uma pessoa viva aquela dor do luto, pode ser complicado. Por que pode ser complicado? Porque o luto não pode ser perturbado. Freud, lá naquele texto que eu citei anteriormente, Luto e Melancolia, ele disse que o luto é algo que tem que ser vivido e não pode ser perturbado. Por quê? Porque senão ele pode se tornar patológico, ele pode se tornar um problema mais sério depois, vindo a evoluir para uma depressão. Acho que respondeu. Por aí. Com certeza. Mas na questão da medicação, com certeza, automedicação não. E se realmente for necessário, se a pessoa está realmente... Porque tem pessoas, por exemplo, que sofrem de desmaios com algum tipo de emoção muito forte, que é o caso de uma perda de um ente querido. Então, nesses casos, provavelmente vai ter que entrar com uma medicação. Mas quem que vai fazer isso? Um profissional devidamente habilitado para tanto. Psicólogo, por exemplo, não receita remédios. Não prescreve, né? Não prescrevemos, nós não temos esse mérito na nossa profissão. Então, teria que ser consultado, por exemplo, um médico, um clínico geral ou mesmo um psiquiatra, para que ele possa estar ali avaliando caso a caso dessa pessoa e aí sim colocando uma medicação. Porque pense, quimicamente falando, o nosso cérebro ele funciona com neurotransmissores, né? Dopamina, endorfina, serotonina. E quando você entra com uma medicação, você está, de certa forma, mexendo com essa química do cérebro. Então, por isso que não é bom fazer uma automedicação, e sim consultar sempre o profissional. E para encerrar, para deixar mais claro ainda essa questão, voltando a falar da dor, da perda, essa tem que ser vivida. Essa tem que ser permitido que a pessoa viva. No caminho como psicólogo, eu já percebi que muitas vezes durante o luto, não é o tema principal aqui, mas só uma pincelada, pode ser? Sim, claro, fica à vontade. Eu já percebi muitas vezes que durante o luto, o network da pessoa, aquela linha de apoio, que tem que apoiar a pessoa que está sofrendo essa dor, muitas vezes acaba, por exemplo, atrapalhando. Mas de novo, olhando essa foto do fulano lá que morreu, poxa, é a forma que a pessoa tem de expressar a sua dor. Olhar para aquela foto e chorar. Olhar para aquela foto e às vezes até xingar. Você não fez o que eu falei que queria que você fizesse. É a forma que a pessoa tem de viver, de expressar aquela dor. Então, essa linha de apoio, esse network dela tem que permitir isso. Tem que permitir que isso ocorra. Agora a pessoa... Vou dar um remédio para não fazer escândalo aí durante o velório. Poxa, aí já está fora, né? Deixa a pessoa viver a dor. Às vezes dopa tanto a pessoa que a pessoa não cumpre aquele processo, né? De acompanhar, de se despedir, né? E é um processo. Faz a pessoa dormir, força a pessoa, né, apagar, dar o apagão. Exatamente. Então, nesse tipo de caso, está, como eu falei, não existe certo ou errado, mas está correto, sim, não dopar a pessoa, não automedicar, principalmente o automedicar, né? Deixa ela chorar, deixa ela gritar se ela quiser. Se isso não vai trazer risco, prejuízo para ela e para os demais que estão ali envolvidos nessa questão, tudo bem. Agora, como eu falei anteriormente, se a pessoa sofre algum tipo de ataque
aí já é outro assunto, aí tem que ser avaliado pelo profissional. Cada caso é um caso, né? O Everton, e ainda tem muito preconceito em torno do transtorno depressivo? Infelizmente tem. É mesmo? Tem bastante. Na clínica você tem presenciado, vivenciado casos assim? Que as pessoas queixam para você sobre o preconceito que ainda sofrem? Tanto da pessoa acometida, muitas vezes, quanto das pessoas que estão em torno deste que está acometido. Por exemplo, Raquel, a gente ouve com frequência frases assim, depressão é falta de Deus. Ou senão, como eu já ouvi, não, meu psicólogo é Jesus. Meu psicólogo é a igreja. Eu falo para o meu filho, ele está lá no quarto fechado para ele ir para a igreja comigo, porque o meu psicólogo está lá. Isso é verdade também, né? Mas nós temos que saber que quando se trata da doença, do transtorno depressivo, esse tipo de preconceito tem que ser combatido. Só dorme o dia inteiro, isso é vagabundo. Às vezes fala que é frescura, né? Frescura. Eu até vou acrescentar aqui à sua fala o relato do padre Marcelo Rossi, quando ele disse que quando as pessoas iam conversar com ele, buscar um direcionamento espiritual e diziam que estavam com depressão, ele dizia que aquilo tudo era frescura. Até que ele viveu isso na pele e foi um sofrimento psíquico que ele quase não suportou, né? Exatamente. Então, assim, é só passando mesmo para ver como a dor é profunda, né? Isso. E aí, no caso dele, ele experimentou a dor, porque a dor psicológica é aquela dor que você não vê, mas você sabe que dói. É diferente de eu ir num dentista porque o meu dente está doendo. Eu chego lá e falo, esse aqui, doutor, ele faz lá com as broquinhas dele e resolve o teu problema. Agora, a dor psíquica é uma dor que você não vê, mas você sabe que dói. Então, por exemplo, só dorme, é um vagabundo. Isso é um preconceito, digamos, nesse sentido que estamos aqui falando. Será que esse sujeito antes era um sujeito que só dormia? Será que não era um sujeito ativo, que trabalhava, que estudava, que cuidava dos seus deveres, mas de repente parou de fazer e de repente virou um vagabundo? Entende? Então tem que ter um olhar na mesma condição que eu tenho, da mesma condição que você, Raquel, tem e que você que está nos assistindo tem. Sabe qual condição é essa? Ser humano. Você conhece um ser cavalo? Você conhece um ser cachorro? Não. Cachorro é cachorro, cavalo é cavalo. Mas nós nos formamos, nos tornamos humanos e por isso somos seres humanos. Então muitas vezes é preciso ter este olhar para a pessoa que está ali doente, para que não ocorra desse preconceito e por causa disso evoluir para por exemplo, um transtorno depressivo recorrente, ou para uma ansiedade, como já falamos, ou para algo pior como um síndrome do pânico, pensamentos suicidas e tudo mais. Existe o preconceito? Existe. Menos, talvez, na nossa contemporaneidade, mas ainda existe. Mas ainda bem que está sendo bem combatido isso nos nossos dias, viu, Raquel? Que maravilha, Everton. O Everton, e sobre a medicalização desse sujeito deprimido? O que você tem para falar para nós? Excelente pergunta. Na verdade, tem para falar muito. Me diga. Conte-me tudo, não esconda nada. Mesmo eu não sendo um psiquiatra, mas eu tenho... Olha, a depressão, gente, ela causa uma inflamação no cérebro. Vamos falar assim, vamos pôr essa inflamação entre aspas aqui. Ela atrapalha as sinapses. Tem aquela imagem lá, pessoal, para nós colocarmos aí, por gentileza? Olha só essa imagem. Olha o cérebro deprimido com o cérebro normal. A gente percebe que o cérebro normal está aceso, as sinapses estão ocorrendo, a serotonina, a endorfina, a dopamina, está tudo ali funcionando. O sujeito, Raquel, quando está deprimido, como eu falei, entre aspas, há uma inflamação no cérebro, onde, por exemplo, a serotonina não está sendo captada na sinapse. Então é preciso haver uma recaptação. Então imaginem assim comigo, pessoas. É como se a pessoa deprimida estivesse num lugar nublado. Como se ela estivesse andando num nevoeiro tão grande que ao ela fazer assim com a mão, ela não enxerga a mão. Agora você pense comigo então, como que um sujeito desse vai conseguir sair desse transtorno se ele está dentro dessa via tão nublada? É aí que entra a medicação. A medicação ela vem
para ajudar você fisiologicamente, para que as sinapses ocorram normais, para que os neurotransmissores possam ser captados de forma normais dentro da fenda sináptica, com as sinapses, que é assim que o nosso cérebro funciona, lá com o neurônio. Então, o remédio antidepressivo, ele faz isso. Ele ajuda nesta questão do sintoma. Ele melhora a funcionalidade do cérebro. E depois disso, então, que vem a terapia. Por que a terapia? Para chegar na raiz. Eu até gostaria que você continuasse falando, então, sobre esse auxílio psicológico, né? Qual que é a importância da pessoa procurar um profissional da área da psicologia para tratar esse transtorno? É muita. Vou falar de um caso clínico que eu tive, evidente que não vou citar nomes e nem nada por questões de ética. Mas eu tive uma paciente uma vez que ela estava num quadro deprimido bem forte e ela não queria tomar medicamento. Por quê? Porque ela tinha um preconceito próprio de que aquele medicamento era para louco e ela não era louca. Então ela não precisava tomar o medicamento. Então, avaliem comigo, por exemplo, se essa pessoa não tivesse procurado uma ajuda psicológica. Nós tivemos um trabalho de 4 meses, mais ou menos, ali, trabalhando com ela para que ela percebesse que esse preconceito próprio dela estava distorcido da realidade. Que medicamento para depressão ou qualquer doença que venha no sentido emocional, no sentido da psique, não é remédio para louco. E sim um medicamento, assim como quem tem diabetes precisa tomar insulina, certo? Então é aí que vem a importância da questão do tratamento psicológico, para que a pessoa chegue na raiz desse problema, dessa crença, e aí ela consiga resolver. Por exemplo, um luto. Hoje nós estamos falando bastante do luto, né? Exato. O luto é normal. Como eu já citei, Freud deixou bem claro que ele não pode ser perturbado. Então ele tem um período, 8 meses, 1 ano, 2 anos, depende da pessoa. Mas se ele se torna patológico, você vai entrar então num quadro depressivo. Pode ser que entre, pode ser que não, mas digamos que entrou. Vai tomar o remédio, ótimo. Mas e agora saber a raiz desse problema? Por que esse luto se tornou patológico? O profissional de psicologia, ele pode auxiliar você, através da terapia, a chegar nesse mínimo múltiplo comum, vamos dizer assim, emprestando um termo aqui da matemática. Às vezes é uma culpa, às vezes é uma responsabilidade que você acha que tinha. Eu já vi um caso, esse caso não era meu, mas eu já li um caso no livro onde a mãe entrou em depressão, num luto patológico, porque ela achava que, por ela ter saído de casa, o filho infartou. Veja que distorção da realidade. Como que você estando em casa, você vai impedir que alguém infarte? O tal do controle, né? Então, e a terapia, ela vai te ajudar a enxergar isso. Ela vai, às vezes está tão nítido, mas a terapia te ajuda a enxergar de uma forma que você venha a ressignificar essa questão. Entende? Perfeito, Everton. E eu queria, assim, já colocar um gancho nessa questão que você falou do caso, né, da sua paciente. É lógico que alguns gatilhos desenvolveram esse transtorno. E quais são os gatilhos que a gente pode falar sobre a depressão? Que gatilhos que levam a desenvolver a depressão? Essa é uma pergunta difícil de responder, hein, povo? São muitos os gatilhos. São subjetivos? Também são subjetivos porque, como já citado, nós compartilhamos de muitas coisas, mas a forma de sentir é de cada um. Quer ver um exemplo? Às vezes você aí que está nos assistindo é de uma casa que teve lá 2, 3, 4, 5 irmãos, criados pelos mesmos pais, mas cada um é diferente um do outro. Parece que foi criado por pessoas diferentes, né? Então os gatilhos podem ser muitos. O importante, talvez, de deixar aqui, nesse momento, é que na depressão o que se perde não é o objeto de amor, e sim se perde o eu. É como se você entrasse num buraco. Depressão, como eu falei ali no início do podcast. Então, qualquer coisa que te leve à perda deste eu é um gatilho. Pode ser um luto, pode ser a perda de um emprego, pode ser uma mudança de fase da vida, por exemplo, um acidente, exato, uma aposentadoria,
porque a pessoa tinha ali uma persona que era ser o policial. De repente se aposenta, não veste mais a farda, despersonalizou, perdeu aquela persona, a pessoa pode se deprimir. Às vezes um gatilho pode ser conquistas. A pessoa conquistou, chegou, conseguiu fazer todas as suas metas funcionarem perfeitamente. É um gatilho, porque agora eu vou conquistar o quê? Vou fazer o quê a partir desse momento? Cai no buraco, cai na depressão, perde o eu. Então os gatilhos são muitos que podem acometer uma pessoa a entrar num processo depressivo. Mas aqui a gente citou alguns bem importantes. Importantes mesmo. E você tem percebido assim nos seus atendimentos que as pessoas têm buscado, elas têm se aberto ao profissional, declarando que são pessoas com transtorno depressivo já diagnosticado? Olha, tem os diagnósticos do senso comum e tem os diagnósticos da ciência. A resposta para essa pergunta é sim. Comumente eu ouço bastante as pessoas dizendo todo mundo precisa de um psicólogo. Mas há uma controvérsia aí. Geralmente quando as pessoas têm uma dor no braço, na cabeça, por mais de uma semana, elas correm para o médico. Mas com as questões emocionais, com as questões psíquicas, nem sempre é bem assim. Vão protelando, né? Bastante, vão protelando bastante. E às vezes quando procuram ajuda, já está num nível que vai ter que entrar com medicação, vai ter que ter um tratamento paralelo, psicólogo, psiquiatra ou psicanalista, enfim, vai ter que ser assim. O Everton, esse público, né, de clientes que buscam esse tipo de acompanhamento, eles, assim, mais é homem ou mulher? Como que tá essa divisão aí? Olha, eu acho que na minha prática clínica está meio a meio, apesar de que as mulheres procuram mais ajuda psicológica do que os homens, né? Porque ainda temos um grande vestígio aí de que o homem não precisa de cuidado. Ainda temos isso na nossa sociedade. Então as mulheres procuram mais do que os homens. Mas em termos deste transtorno, depressão, eu diria para você que são mais os jovens do que os adultos que procuram ajuda, né? Os pais encaminham eles, porque, veja, hoje nós vivemos numa sociedade muito individualista. Temos a questão, inclusive, da tecnologia, que ajuda muito, mas também tem um lado que dá uma atrapalhada, que é quando nós tentamos percorrer o mesmo caminho que a tecnologia, principalmente a internet, na mesma velocidade, com a mesma precisão. Não fomos construídos para isso, nosso cérebro não se desenvolveu para isso. E hoje os nossos jovens, eles têm em mãos uma tonelada de informação ao toque dos dedos, né? E junto com isso uma tonelada de opções, e junto com isso uma tonelada de ansiedade, né? É um sujeito que senta na frente da TV, clica em centenas de títulos de filme e no final fala, puxa vida, não tenho o que assistir. E aí o cara fica com ansiedade e se deprime. Então é algo triste, mas é verdade. Nossos jovens hoje estão bastante acometidos com depressão, ansiedade. Ô Everton, eu não te interrompendo, mas eu acho que até para colaborar aqui, eu acredito muito nessa questão da comparação, né? As redes sociais, elas têm judiado um pouco da gente, né? Exato. E principalmente dos jovens, que às vezes a referência ali sobre o que é ser adulto está tão fragilizado, né? Que ele busca sempre se comparar. E se comparando, ele sempre se acha inferior ao outro, né? Ele sempre busca ser validado externamente, porque provavelmente a identidade dele está bem distorcida, não é? É que é justamente nesse momento que o jovem, o adolescente, ele vai procurar essa identidade. E aí, se você for se espelhar no que nós estamos aqui falando, nas redes sociais, fotos com carrões, com iate, férias o ano todo, a hora que for para a realidade vai ver que isso não é assim. Não funciona desse jeito. E aí, você deprime. Eu até queria também contribuir mais um pouquinho, podendo dizer aqui de fatos que a gente tem acompanhado, né? Que às vezes o jovem pensa assim, a hora que eu tiver um emprego, aí eu vou ser feliz, aí eu vou estar bem. Aí ele consegue um emprego, passa um tempo, ele decai. Aí ele fala, mas agora eu preciso comprar um carro, porque meu amigo comprou um carro e meu amigo agora tá bombando, né? Aí ele compra um carro,
e ele não se torna uma pessoa feliz. E aí por isso que a gente chega, né, a ver tantos casos de pessoas tentando contra a própria vida, né? Sim. Desistindo de viver porque buscam sempre externamente seus valores e não internamente, né? Muito bem falado. E eu pego uma carona com você e digo o seguinte: isso ocorre por causa do engano, pessoas. O desejo não tem objeto, o desejo tem causa. E a causa do desejo, muitas vezes, a gente não vai alcançar. Olha, se alcançar, até eu diria. Então, é impressionante essa fala. Eu gostaria também de abrir um parênteses sobre a felicidade. As pessoas hoje, elas têm um grande engano de que a felicidade vai ser quando elas conseguirem um objeto desejado, o carro, como você falou. Uhum. Mas como eu disse, eu não, Lacan disse, o desejo não tem objeto, ele tem causa. Gente, a felicidade, tem um livro chamado Felicidade e Modos de Usar. Tem alguns filósofos brasileiros que falaram lá, o Karnal, o Clóvis de Barros, é um excelente livro. E lá eu aprendi uma coisa com essa leitura. Muitas vezes nós queremos que a felicidade esteja no final do propósito. Quando eu conseguir o emprego de sonhos, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir o carro dos sonhos, eu vou ser feliz. Sinto muito, mas isso é um engano. A felicidade está no caminho para a meta e não no final da meta. Se você não consegue se sentir feliz enquanto está buscando alcançar a tua meta, você não vai estar feliz quando alcançá-la. E aí vai ter, como eu citei anteriormente, aquela depressão do sujeito que lutou, conseguiu tudo que queria e se deprime. Algo bem importante para você aí pensar, hein? É isso aí. Everton, finalizando, já indo para os finalmente aqui do nosso podcast, que está sendo muito bem trabalhado por você. Obrigado, um excelente profissional, a gente percebe, né, como você é empenhado, como você tem conhecimento dedicado, né, ao tema. Fala para nós, assim, na bucha, depressão tem cura? Creio que sim. Creio que sim. Quer discorrer sobre? Creio que sim, né? Mas eu creio também que para que a gente conversasse sobre essa cura da depressão, nós precisaríamos de um outro podcast completo só para a gente falar sobre isso. Mas creio que sim, creio que a depressão tem cura. Acredito que tem pessoas que entram num quadro depressivo e conseguem de alguma forma sair sozinho. Acredito sim, já presenciei. Talvez isso venha contra a ciência, por exemplo, mas já presenciei, né? Pessoas que através da sua fé, através de uma conversa, através de um relacionamento, conseguem sim sair de um quadro depressivo leve. Mas não esqueçamos que a depressão é como se fosse um espectro. Existem vários níveis da depressão. Então, algumas é possível se curar ali sem medicação, outras não. Até o exercício físico também, a gente quando vai ler sobre isso, a gente fala muito, né? A gente vê muito, aliás, especialistas falando, façam exercício físico. Exercícios, boa alimentação, que contribuam com os neurotransmissores lá do cérebro que nós conversamos anteriormente. Tudo isso auxilia muito, sim. Né? Então, por isso a minha resposta, creio que sim, existe cura, mas sempre tem que ser acompanhado por um profissional nos casos assim que esse espectro se mostra mais forte, mais repetitivo, mais crônico. Essa era a palavra que eu estava procurando, exato. Everton, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu acredito que foi um serviço público prestado hoje aqui, mas eu gostaria que você desse um recadinho aí para as pessoas lá das suas redes sociais. O que você diria hoje para as pessoas que acabaram de ser diagnosticadas com o transtorno de ansiedade? Não se envergonhe. Você é um ser humano e, assim como eu, pode ser acometido por essa ou por tantas outras doenças, tanto do corpo quanto da mente. Não pense que por você estar num quadro depressivo, você hoje não tem mais o que fazer. Isso é um engano. Né? A nossa psique, ela tem uma capacidade muito grande de estar no conforto. Nossa, Herbert, você fala de conforto falando de depressão? Sim, porque o sofrimento também gera prazer. Então, muitas vezes, a nossa psique tenta nos enganar quanto a isso. Então, não se deixe enganar. Não tenha preconceito, não se sinta envergonhado. Você não é o único.
E procurar ajuda é o maior dos sinais de fortaleza que nós podemos demonstrar. Porque assim nós nos empenhamos no principal objetivo da vida. Sabe qual que era o objetivo da vida? Viver. E viver com uma doença dessa, com uma depressão que vai te tirar os teus gostos, vai te isolar, vai te deixar triste o tempo todo, isso não é se ocupar de viver, e sim se ocupar de morrer. Então, não se envergonhe. Se você, por acaso, se enquadra em alguma das questões que levantamos aqui, procure ajuda profissional. Procura um psicólogo, procura um médico, um psiquiatra, um psicanalista, para que você possa entender o que está ocorrendo com você. Porque nós estamos suscetíveis a tudo. E hoje a ciência, ela nos dá um respaldo muito grande para que possamos nos cuidar. Então faça isso. Busque o seu extraordinário. Uau! Everton, foi um prazer tê-lo aqui. Eu acredito que esse podcast vai ser assistido por muitas pessoas. Tomara. Pode ser que mude a vida de muitas pessoas que pensam com preconceito ainda sobre esta patologia. E deixa pra gente aqui as suas redes sociais, o seu contato. Você está atendendo presencialmente, online? Como é que tá os seus atendimentos? Fala um pouquinho e deixa os seus endereços virtuais para nós. Ok, então eu atendo presencial aqui em Maringá, no Paraná e região. Atendo online também, então é uma modalidade hoje muito utilizada, e se seguido os parâmetros técnicos necessários para garantir o sigilo do atendimento e a ética, funciona da mesma forma que o presencial. Minhas redes sociais é @evertonpruchiniak.psi. Não sei se fala o telefone, Raquel? É bom deixar seu telefone, porque eu acredito que as pessoas vão querer falar com o Everton Pruchiniak. Então meu telefone é 449-9177-1821. Tá? Então eu atendo por WhatsApp nesse telefone, tiro dúvidas, marco entrevistas para ver a demanda que a pessoa está trazendo, e ali a gente discute então algumas coisas sobre o tratamento dela. E se quiserem consultar, o meu CRP é do Paraná, é 083... Opa, agora me fugiu aqui. Fica tranquila, gente. 35781, ok? Então vou repetir, meu CRP é do Paraná, região 0835781, ok? Para que eu estou dando esse número? Para que vocês possam, porventura, se sentirem curiosidade, entrar no site do CRP do Paraná e ver que eu estou lá cadastrado devidamente, funcional, podendo exercer a profissão. É isso aí. Nosso podcast de hoje chega ao fim com esse tema, bacana, profundo, complexo, que eu acho que merece sim que você volte novamente para nós falarmos aí do luto, da cura, por que não? Eu acho que a gente foca muito na doença, a gente também precisa dar ênfase à cura, porque como você falou, você conhece casos, e eu também conheço, de pessoas que se dedicaram, a se conhecer profundamente, entender a causa dessa patologia, porque tudo tem uma origem, A depressão, ela não vem do nada, Ela surge de algo que aconteceu na vida da pessoa. E o psicólogo e o terapeuta são pessoas que são profissionais capacitados para levar você para esse caminho, do autoconhecimento e da cura, por que não? Exato. É isso aí, Everton, muito obrigada. Fala comigo lá, busca o seu extraordinário. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais, um beijo.